Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de maio de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui de Curitiba, e demais estudos da casa, promovidos pela casa, também podem ser encontrados em nosso site, www.obreirosdosenhor.org.br, e nesse site você vai ter acesso aí às nossas redes sociais, aos nossos canais de YouTube, onde nossos encontros, os nossos cursos ficam gravados e disponíveis para serem revistos, como é o caso desse estudo desta semana. Nós estamos na aula de número 47 e é a terceira semana que nós estamos dando continuidade em um tema que Kardec trouxe, de um filósofo, um cientista e escritor francês, na qual ele declara, né, sobre o título aí da sua matéria, a história do maravilhoso e do sobrenatural. Então, Kardec vem já há 2 encontros que nós estamos fazendo uma análise do material desse escritor, e ele vem debatendo algumas questões que ele traz, algumas contradições que ele traz. Então, no estudo de hoje, nós vamos dar continuidade nesse debate de Kardec, onde o tema é História do Maravilhoso e do Sobrenatural, por Luiz Figuier. Sônia, gostaria de iniciar para nós hoje? Pode ser. Então, boa tarde a todos. Então, continuando, né? Estando baseada na existência de Deus, esse poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível, sobre a alma que sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade e consequentemente, sua ação. A religião tem por princípio aquilo que o Sr. Figuier chama de maravilhoso. Se ele se estivesse limitado a dizer que entre os fatos qualificados de maravilhoso, uns são ridículos e absurdos, aos quais a razão faz justiça, nós o aplaudiríamos com todas as nossas forças, mas não poderíamos concordar com a sua opinião, quando confunde, na mesma reprovação, o princípio e o abuso do princípio, quando nega a existência de qualquer poder acima da humanidade. Aliás, essa conclusão é formulada de maneira inequívoca na passagem seguinte. Então, o Kardec faz a crítica e demonstra ali bem certinho, né? Então, vamos ver o trecho que ele trouxe. Dessas discussões, cremos que resultará para o leitor a perfeita convicção da não existência de agentes sobrenaturais e a certeza de que todos os prodígios que em diversas épocas têm excitado a surpresa ou a admiração dos homens se explicam apenas pelo conhecimento de nossa organização fisiológica. A negação do maravilhoso, eis a conclusão a tirar deste livro, que poderia chamar-se O Maravilhoso Explicado. E se alcançarmos o objetivo a que nos propusemos atingir, teremos a convicção de ter prestado um verdadeiro serviço ao bem de todos. Essa questão de achar que a gente está fazendo bem para os outros, né? Isso é muito subjetivo, né? Porque a gente entende de um jeito e acha, não, todo mundo tem que entender igual, né? Principalmente pelo que Kardec trouxe, né, nas outras passagens, que é de falar sobre uma coisa que não se tem o total conhecimento. Não tem como ele falar sobre o espiritismo, sendo que ele não tinha total conhecimento, e que, se eu não me engano, Kardec cita, né, que ele participou de uma única sessão mediúnica, né? Então, como que vai tirar conclusões de uma única sessão? Né? Vocês aí que já participam há mais tempo, eu já estou há 15 anos na doutrina, todo dia a gente vê coisa diferente. Imagine numa única sessão você escrever um tratado dizendo o contrário, né? E isso que ele coloca aí, ele colocou aí em 1860, né? Nós estamos colocando aqui, serve bem para o dia de hoje, né? Tem muitas pessoas colocando, dizendo que está fazendo serviço para a humanidade, colocando temas e discutindo temas sem ter nenhum conhecimento, se intitulando que está falando o nome da ciência, sendo que é particular dele, né? Então, quer dizer, é o conhecimento dele. E o demais, não dando oportunidade para outros
colocarem as suas opiniões, as suas teses, os seus conhecimentos. É que Então, é bem atual, né? Bem atual se você analisar. essas pessoas, elas já têm uma ideia pré-concebida, né? Então, elas procuram pensar do texto, né, de alguma ou de algum fato, a, os argumentos que vão servir para embasar aquela ideia pré-concebida que ele já tem. Ele não procura ir em busca da verdade, né? Na verdade, ele quer moldar, né, os fatos às suas ideias, não é? Porque se você for honesto, você vai ver ponto por ponto, vai ver, bom, aqui não tem como a gente tirar uma certeza, né? Então, você está mesmo em busca da verdade. E a maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas quer ter razão, né? Quer provar que a sua ideia que está verdadeira. Aí você levantou um ponto que ainda que preocupa mais ainda. Uma coisa é você defender uma tese por acreditar que ela é verdade e tal, mas ingenuamente, vamos dizer assim, né? Que nem talvez ele lá que ele colocou e defendeu aquilo lá porque ele acreditava, tal, pelas crenças dele. Uma outra é você querer distorcer para influenciar os outros, né? Aí seria uma conduta falta de ética e de moral, né? Porque aí você está criando-se toda uma linha de pensamento, a teoria, em vez de ser para o bem da humanidade, para prejudicar a humanidade, vamos dizer assim, né? Em vez de trazer o debate para a verdade, para o conhecimento, não faz nada. Né? Aí é pior ainda, né? Uma coisa é você colocar, olha lá, isso aqui é a minha opinião, eu acredito nisso. Tudo bem, né? Você pode defender. Olha, pode ter outro tal, a Sônia falou, pode ter outros crenças diferentes, vamos discutir. Tudo bem. Outra é essa que eu estou falando, né? É você agir de má fé, intencional, né? Forjar uma ideia. Isso é que é pior ainda. E colocar esse fechamento, né? Para o bem de todos. Todos, Isso é o pior que existe, né? Dar a conhecer os abusos, desmascarar a fraude e a hipocrisia, onde quer que se encontrem, é, sem dúvida, prestar um grande serviço. Mas julgamos que é fazer grande mal à sociedade, assim como aos indivíduos, atacar o princípio em virtude de terem dele abusado. É querer cortar a boa árvore porque deu um fruto estragado. Bem compreendido, o Espiritismo, dando a conhecer a causa de certos fenômenos, mostra o que é possível e o que não o é. Por isso mesmo, tende a destruir as ideias realmente supersticiosas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando o princípio, dá um objetivo ao bem. Fortalece as crenças fundamentais que a incredulidade ataca com violência a pretexto do abuso. Combate a chaga do materialismo, que é a negação do dever, da moral e de toda a esperança. E é por isso que dizemos que um dia ele será a salvaguarda da sociedade. Ainda não chegou esse tempo, né? Como a gente sempre comenta, né? Mas, na verdade, sempre Kardec frisa isso, né? Que o objetivo do Espiritismo é combater a chaga do materialismo, a negação do dever, da moral e da esperança. Né? Então, é a consolação, né? Todo o entendimento, né? De que existe mesmo, está tudo sob controle, né? Já é uma forma de consolo, né? Saber que está tudo sob controle através do Criador, né? E é por isso que dizemos, então, que, né, será a salvaguarda da sociedade, né? Por enquanto ainda estamos meio no caos aí, né? Aliás, estamos longe de nos lamentar pela obra do Sr. Figuier. Sobre os adeptos da doutrina, ela não poderá ter nenhuma influência, pois eles reconhecerão imediatamente os pontos vulneráveis. Sobre os outros, terá o efeito de todas as críticas, de provocar a curiosidade. Porque como era o início, né, da doutrina, precisava divulgar, nem que fosse falando mal, né? Kardec sempre tinha essa questão, né, que ele comentava no 58, 59, que ele tem bastante as respostas das cartas dos bispos, né, Pereira? E aí ele fala exatamente isso, que atacando da forma como eles estavam atacando, eles estavam ajudando a propagar cada vez mais. Você vê como que quando as coisas são necessárias surgir, né, como foi o Espiritismo necessário ser codificado e trazer a luz aí para todo mundo, não tem como você tentar barrar. Né? Aquilo vai surgir de qualquer forma.
Depois da aparição, ou melhor, da reaparição do Espiritismo, muito se tem escrito contra ele. Não lhe pouparam sarcasmos nem injúrias. Apenas de uma coisa ele não teve a honra, graças aos costumes do tempo, a fogueira. Isso o impediu de progredir? Absolutamente, pois hoje conta seus aderentes por milhões em todas as partes do mundo e estes todos os dias aumentam. Para isto, e sem o querer, muito contribuiu a crítica, porque, como dissemos, seu efeito é o de provocar o exame. Querem ver o pró e o contra e ficam admirados por encontrarem uma doutrina racional, lógica, consoladora, que acalma as angústias da dúvida, resolvendo o que nenhuma filosofia pôde resolver, quando pensavam apenas encontrar uma crença ridícula. Quanto mais conhecido o nome do contraditor, mais repercussão tem a sua crítica e mais bem ela pode fazer, chamando a atenção dos indiferentes. A esse respeito, a obra do Sr. Figuier está nas melhores condições. Além de escrita de maneira muito séria, não se arrasta na lama das injúrias grosseiras e do personalismo, únicos argumentos dos críticos de baixo nível. Desde que pretende tratar o assunto do ponto de vista científico, e sua posição lhe permite, ver-se-á nisso a última palavra da ciência contra essa doutrina. Então, o público saberá a quantas se anda. Então, se a última palavra, né, trazida por uma pessoa considerada dentro da ciência, é ainda aquela, né, então, aí, a hora que você conhece a doutrina, você vê que, na verdade, a ciência ainda, né, estava gatinhando nessa área. Se a douta obra do Sr. Figuier não tiver o poder de lhe dar um golpe de misericórdia, duvidamos que outros sejam mais felizes. Para combatê-la com eficácia, ele só tem um meio, que lhe indicamos com prazer. Não se destrói uma árvore cortando-lhe os galhos, mas a raiz. É necessário, pois, atacar o espiritismo pela raiz, e não nos ramos, que renascem à medida que são cortados. Ora, as raízes do espiritismo, dessa alucinação do século XIX, para nos servirmos de sua expressão, são a alma e os seus atributos. Que, pois, ele prove que a alma não existe e não pode existir. Porquanto sem almas não há mais espíritos. Quando tiver provado isto, o espiritismo não terá mais razão de ser, e nós nos confessaremos vencidos. Se o seu ceticismo não chega até este ponto, que prove, não por uma simples negação, mas por uma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica ou qualquer outra. Primeiro, que o ser que pensa em vida é incapaz de pensar após a morte. Segundo, que se pensa, não deve mais querer comunicar-se com aqueles a quem amou. Terceiro, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quarto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Quinto, que por seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sexto, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Sétimo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Oitavo, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso é impossível, por meio de razões tão patentes quanto aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até esse dia, toda a sua argumentação se reduz nessas palavras. Não creio, logo é impossível. É bem isso mesmo, né? Sem dúvida dirão, e a nós cabe provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nem uns nem o outro, se negam o que vem, não se negam o que vem, a eles cabe provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis.
Em outro artigo, examinaremos a teoria do Chauffier. Fazemos votos para que seja de melhor qualidade que a teoria do músculo estalante de Joubert e Lambert. E finalizou. Então, esse fechamento de Kardec finaliza, então, esse estudo que ele fez sobre essa obra aí do Sr. Figuier, dando grandes explicações aí para nós. Eu achei interessante ali que ele colocou na parte final do último slide. Deixa eu voltar aqui, Ele coloca aqui, né? Não creio, logo é impossível. Então, a maioria das pessoas é assim. E eu ainda complemento essa frase de Kardec. Tenho preguiça de estudar, logo não acredito, né? Porque tem muitas coisas, né, que tem no Espiritismo que as pessoas sabem que existe, mas pela preguiça de ir estudar e aprender mais, né, não querem dar continuidade ou diz que não é possível e tudo mais. Então, é um complemento aí ao belíssima resposta de Kardec. Bom, então vamos passar então para o próximo tema. Correspondências ao senhor presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pereira, quer fazer para nós uma leitura? Faço sim. Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo, né? É uma correspondência que chegou, né? À Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o pessoal, naquela época, utilizava bem formal, né? Começava sempre assim. Senhor presidente, permite-me alguns esclarecimentos a propósito de Tirolier e suas descobertas. Aí veio na revista de agosto de 1860, nós já estudamos isso. Tirolier era meu amigo quando me mostrou o plano de seu aparelho em ferro fundido para liquefazer o gás ácido carbônico. Lembrei da história aqui, do que era que ele tinha feito. Se era nessa era a questão lá do criar um motor com carbono. Era com um produto químico diferente que ele queria fazer, né? Isso. E aí, na época, ele não tinha conseguido, né? Ele não conseguiu levar a cabo a ideia que ele tinha colocado, né? E aí a gente chegou lá na conclusão, debatendo ali, que talvez não tinha sido o momento, e não foi o momento ainda, de ter surgido aquela invenção. Ou ele tinha compreendido errado ali a intuição que ele teve. Então, é mais ou menos o resumo dessa passagem aí. Vamos ver o que o amigo dele fala, então. Vou botar ali, não. Tirolier era meu amigo quando me mostrou o plano de seu aparelho em ferro fundido para liquefazer o gás ácido carbônico. Eu lhe havia dito que, malgrado a espessura das paredes, ele explodiria, como os canhões, após certo número de experiências. Por isso, aconselhei-o a envolvê-lo em ferro batido, como se faz com os canhões de ferro fundido. Mas ele se limitou a adicionar nervuras. Jamais um aparelho desse gênero estourou em suas mãos, pois teria sido morto como o jovem Freme. Mas a comissão da academia se mantinha prudentemente atrás da parede, quando ele preparava tranquilamente a sua experiência. Já estava surdo há vários anos, o que o forçava a demitir-se do cargo de inspetor dos Correios. A única explosão que o vitimou foi a da coronha de um fuzil de ar, cheio de ácido carbônico, que ele havia posto ao sol sobre a grama do jardim. Essa experiência que eu lhe havia sugerido, bem como ao senhor Gale Casala, fez-lhe ver a que alta pressão poderia elevar seu gás ácido carbônico e o perigo de seu emprego nas armas de guerra. Quanto a Galen, teve a ideia de substituir o hidrogênio pelo ácido carbônico, mas esse jamais conseguiu ultrapassar 28 atmosferas. Era muito pouco. Sem isso, a pólvora teria sido ultimamente suprimida, porque seu mecanismo era dos mais simples e um pequeno cilindro de cobre poderia conter facilmente 100 tiros
na medida das necessidades, em consequência do restabelecimento quase instantâneo da pressão. Pela decomposição da água por meio de ácido sulfúrico e da limalha de zinco. Se os nossos químicos encontrassem um gás que pudesse ser produzido sob uma pressão média entre a do ácido carbônico e do hidrogênio, o problema estaria resolvido. Eis o que seria bom perguntar a Lavoisier, Berzelius ou Dalton. Na véspera de sua morte, Thiriet me dava explicações sobre um novo aparelho quase terminado, a fim de liquefazer o ar atmosférico por meio de pressões sucessivas, capazes de suportar de 500 a 1000 atmosferas. Terão vendido essa bela máquina ao ferro velho? Disse eu que Thiriet era essencialmente surdo, de sorte que, entrando em seu gabinete na Place Vendôme, semanas antes de sua morte, tive de gritar. Ele tapou os ouvidos com as duas mãos, dizendo que eu lhe restituíra a surdez, de que felizmente se havia livrado pelo magnetizador La Fontaine, hoje em Genebra. Olha aí, gente, coisa interessante, né? Saí maravilhado pela cura, que na mesma tarde anunciei aos meus dois amigos, Gali Casala e o capitão Delvini, com os quais passeava na Place de la Bourse, quando percebemos Thiriet com o vidro colado à vitrine de uma loja, onde alguém tocava piano. Parecia em êxtase, por poder desfrutar da música moderna, que há muitos anos não ouvia. Ah, por Deus, disse aos meus dois incrédulos, eis a prova. Passai por detrás do nosso homem e pronunciai o seu nome normalmente. Thiriet voltou-se bruscamente, reconheceu os amigos com eles, conversou e passeou como de ordinário o fazia. Delvine, que no momento está em meu escritório, lembra-se perfeitamente desse fato, muito interessante para o magnetismo. Por mais que eu tenha tentado convencer nossos acadêmicos no curso dos últimos 30 dias, dizia Thiriet, eles não querem acreditar que eu tenha sido curado sem as drogas de suas farmacopeias, que não curam, pois as empreguei todas sem sucesso, ao passo que os dois dedos de La Fontaine me restabeleceram a audição completamente em algumas sessões. Interessante que até hoje... Fazia introjeção, né, na verdade. E interessante que até hoje existem essas questões, né? A gente trabalha com magnetismo já há alguns anos, então, às vezes, quando a pessoa melhora bastante, no caso de depressão, por exemplo, aí os médicos falam, eu devo ter errado a dose e tal, né? Eles começam a colocar todos os argumentos, mas não querem assumir, né? Que foi uma ação externa que curou. Bem interessante isso. Lembro-me de que, encantado pelo magnetismo, Thiriet tinha conseguido inverter os polos de uma barra imantada que segurava pelo simples esforço da vontade. A morte desse sábio inventor privou-nos de uma porção de descobertas de que me havia falado e que ele levou para o túmulo. Era tão sagaz quanto este bom Darcy, que eu também tinha visto cheio de saúde na véspera de sua morte, e que me havia mostrado seus livros, mal conservados e manchados, dizendo estar certo de que me daria mais prazer apresentando-os naquele estado do que bem encadernados e com lombada dourada numa biblioteca. Quer dizer que ele fez uso, né? Quer dizer que ele pegou e
folheou e estudou bastante do que deixar ali só por bonitinho. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Pega o livro e bota lá, deixa bem no lugar bem visível para todo mundo ver. Aí quando você vê o livro que você vê que está bem folhado, é esse aí que foi usado, né? É singular, dizia-me ele. Quando nossas ideias se assemelham, embora não tenhamos sido educados na mesma escola. Depois me contou do pesar que havia sentido por ter sido tão criticado a propósito de sua gelatina nutritiva e que teria feito melhor, dizia, se a tivesse vendido ao preço de 1 centavo a libra aos pobres do Pont-Neuf, do que apresentado aos acadêmicos que pagam 15 francos nas casas de comestíveis e ainda pretendem que elas não alimentam. Evocai, pois, esse bravo tecnologista. Arago nos ensina que as pretensas manchas do Sol não passam de fragmentos de planetas que vêm enriquecer-se no foco de eletricidade, com os fluidos que lhes faltam, para se constituírem num cometa que começará o seu curso dentro de 1 século. É o espírito Aragô, né? Araguaia. Que ele dá bastante... tem publicado várias mensagens dele, principalmente no livro A Gênese, né? Sobre essas questões do universo, né? Esses fragmentos grandes, como a Europa, estão a mais de 500 mil léguas do Sol. E chegados ao limite extremo de sua atração, quando a Terra tiver descrito cerca de 1/4 do seu percurso sobre a eclíptica, isto é, cerca de 3 meses, estamos a 6 de julho. Esses fragmentos inseparáveis de sua constelação terão desaparecido aos nossos olhos. A academia ocupa-se de nossa memória sobre a catalepsia, que errastes ao lançá-la às cestas das excomunhões. Não importa, a isto voltarei. Aceitar, etc. É o Jobar, né, que deu mandou essa carta para o Kardec. Então vamos ver a resposta do Kardec. Agradecemos ao Sr. Jobar os interessantes detalhes que ele houve por bem nos enviar sobre o Tireoê, e que são tantos mais preciosos quanto autênticos. Gosta-se sempre de saber a verdade sobre os homens que se destacam na vida. O Sr. Jobar engana-se ao pensar que puséssemos na cesta de esquecimento a notícia que o Sr. B nos enviou sobre a catalepsia. Inicialmente, ela foi lida na sociedade, como consta nas atas 4 e 11 de maio, publicada na revista de junho de 1860. O original, em vez de ser posto de lado, está cuidadosamente conservado nos arquivos da sociedade. Não publicamos esse volumoso documento porque, em primeiro lugar, se tivéssemos de publicar tudo quanto nos mandam, talvez não fosse necessário 10 volumes por ano. E, em segundo lugar, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Mas, pelo fato de uma coisa não ter sido publicada, nem por isso deve ser considerada perdida. Nada é perdido daquilo que nos comunicam. Se a nós, seja a sociedade, e nós o encontramos sempre para aproveitar no momento oportuno. Eis o
de que se devem persuadir as pessoas que desejam enviar-nos documentos. Muitas vezes nos falta tempo, material para lhes responder tão prontamente e tão extensamente quanto, sem dúvida, conviria fazê-lo. Como, porém, responder em detalhes a milhares de cartas por ano, quando se é obrigado a fazer tudo pessoalmente e não se tem um secretário para ajudar? Certamente, o dia não bastaria para tudo quanto temos de fazer, se não lhe consagrássemos uma parte de nossas noites. Dito isso, como justificação pessoal, acrescentaremos a respeito da teoria da formação da Terra, contida na memória citada, bem como do estado cataléptico dos seres vivos em sua origem, que a sociedade foi aconselhada a esperar antes de prosseguir tais estudos, a fim de que lhes sejam apresentados documentos mais autênticos. É preciso desconfiar, disseram os meus guias espirituais, das ideias sistemáticas dos espíritos, tanto quanto dos homens, e não as aceitar levianamente e sem controle, se não nos quisermos expor mais tarde, haver desmentido o que tivéssemos aceito com muita precipitação. Olha a grandeza de Kardec, né? E veio complementar, né, o texto anterior, né? Porque, vê lá do Figueiredo, não, é um cientista, é um escritor, é muito inteligente e tal, não, a obra dele deve ser verdadeira. Então, às vezes, você aceita uma coisa por causa do título da pessoa e você incorre em erro. E aí que vem aquela máxima de Kardec, né? É melhor recusar, né, 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? A única mentira como verdade, né? E aqui ele fala, você falou, ele fala até dos espíritos, tanto quanto dos homens, né? Quer dizer, ele está falando também dos espíritos, né? Que muita gente aceita, né? Aí é que preocupa, né? E é por nós interessarmos pelos vossos trabalhos que queremos nos manter em guarda contra um escolho em que se chocam tantas imaginações ardentes, seduzidas por aparências enganadoras. Lembrai-vos de que somente numa coisa jamais sereis enganados. É naquilo que diz respeito ao melhoramento moral dos homens. Aí está a verdadeira missão dos espíritos bons. Mas não penseis que eles têm o poder de vos descobrir qual é o segredo de Deus. Sobretudo, não acrediteis que eles estejam encarregados de vos facilitar o áspero caminho da ciência, uma vez que esta não é adquirida senão à custa de trabalho e pesquisas assíduas. Quando chegar o momento de revelar uma descoberta útil à humanidade, procuraremos o homem capaz de conduzi-la a bom termo. Inspirar-lhe-emos a ideia de se ocupar com ela e lhe deixamos todo o mérito. Mas onde estaria o trabalho e o mérito se lhe bastasse pedir aos espíritos o meio de adquirir sem esforço ciência, honra e riqueza? Sede, pois, prudente, e não enveredeis por um caminho onde só teríeis decepções e que em nada contribuiria para o vosso adiantamento. Os que nele se deixaram arrastar reconhecerão um dia quanto estavam enganados e lamentarão por não haverem empregado melhor o tempo. Veja como Kardec tinha
essa visão da meritocracia, né? Os espíritos vieram ali e falaram, ó, toma cuidado, mas também não disseram, essa é a forma correta, tem que continuar estudando para fazer. E eu vejo que hoje em dia, né, na forma, no mundo material que nós vivemos, essa parte da meritocracia às vezes está ficando um pouco de lado, né? E aí você começa a dar de mão beijada para um, para outro, e a pessoa começa a se acostumar com aquilo e perde aquele, não é nem o mérito, mas perde a vontade de dar continuidade, por quê? Porque eu recebi de graça, então, né? Isso é muito perigoso, né? Kardec sempre tomava cuidado com isso, na relação de espíritos, né? Passando informações aqui para nós encarnados, mas nós também temos que tomar cuidado, acho que com isso, de encarnados para encarnados também, né? Essa questão da mão beijada. Até a caridade, né? A caridade tem que pensar dessa maneira, né? Porque se você pensa na caridade de você sustentar a pessoa sem, que nem ele falou ali, você pode dar uma intuição, ajudar a pessoa a desenvolver, mas tem que ensinar ela a pescar, né? Tem que ensinar ela a se virar. Porque se você vai dando, é isso que está acontecendo, a pessoa vai ganhando, para que você esforçar? Se no final do mês vem aqui o meu aqui, eu tenho comida, eu tenho tudo, para que eu vou tentar, para que eu vou sair da rua, para que eu vou procurar um emprego, para que eu vou colocar que eu ganho, né? Se eu tenho direito, né? Aí vem aquela questão do direito, né? Se eu tenho direito. E aí é bem a justiça divina é nesse princípio, né? Por isso que Kardec coloca bem em cima da moral da justiça divina, está nisso, do esforço, né? Uma coisa é você ajudar uma pessoa que não tem condições fisicamente, né? Uma família, por exemplo, uma mãe que está com vários filhos, aí é uma coisa diferente, que não tem condições de trabalho. Isso é uma coisa até ela ter condições. A outra é você sustentar, né? As pessoas que têm condições de produzir alguma coisa. E ela, como o Lelo falou aí, elas vão acostumando com isso, né? Para que eu vou se esforçar? Para quê? Para que eu vou procurar emprego? Pois é, e aí a gente vê que, na verdade, é um aparente bem, mas na verdade é o mal, porque É? você tá deixando a pessoa acomodada, né? Então, esse espírito que veio reencarnar para poder superar os desafios, esse espírito recebe de graça, não evolui nada, né? Fica marcando passo, quer dizer, a gente tem que ter essa visão espiritual mesmo, né? Porque senão não faz sentido, né? Uma caridade tem que ser bem pensada, né? Tem que ser bem analisada, de maneira que você consiga fazer uma transformação naquele ser, né? Naquela pessoa que ela possa melhorar para frente. Claro que se ela está passando um período difícil, você tem que manter ela temporariamente em um certo ponto, mas não é só isso. Não é entender que isso é definitivo, né? Que vai ser assim constantemente. Tem que estimular ela a mudanças, né? Mudança Mas de é por comportamento. isso que essa questão de fazer com que o governo, o Estado, né, vamos dizer assim, comece a sustentar pessoas, isso aí é muito contraproducente, né? Porque aí as pessoas se acomodam e cada vez mais vão ficando na miséria, porque vão vivendo só daquilo. Elas podiam ser estimuladas para crescer mais e serem produtivas, né? E assim não, aí os que trabalham começam a ficar indignados, né? Então aí também é um desestímulo àquele que se esforça e não tem toda essa noção espiritual, né? A média da população, vamos dizer, poxa, eu estou me esforçando aqui e o outro está recebendo de graça, então eu também vou encostar meu corpo aqui, ficar, ganho um pouquinho menos, mas não preciso acordar cedo, enfrentar todos os problemas, dificuldades em patrão, isso, aquilo, né? Então eu fico aqui com um pouco menos, mas também vou gastar menos, porque não vou ter que pagar isso, aquilo outro, né? Nem tanta roupa, nem tanta transporte, etc. E aí a pessoa fica, então, por isso que numa sociedade, até que um tempo a gente chegou a entrar nessa discussão, mas não fomos a fundo, né? Essa questão do socialismo, ela não é uma coisa boa porque ela lida justamente com esse ponto, né? De que o Estado é grande e vai sustentar aquelas pessoas que, teoricamente, não conseguem, mas quem vai medir isso? Como vai analisar cada ponto, né? Teria que haver um acompanhamento constante. Por isso, se a caridade é feita individualmente, você vai conhecendo as pessoas, logo você percebe que aquela pessoa está encostando o corpo, você já
até diz, olha, eu agora já não vou te ajudar mais, você tem condições já de fazer isso e aquilo e tal, né? Agora, quando é um aparelho estatal que para fazer isso, é uma coisa impessoal, e aí as pessoas começam a não ter estímulo, né, para É, ser producentes. além disso, aí não dá nenhuma contrapartida. Por exemplo, se a pessoa vai receber alguma verba, ela tinha que estar ligada a alguma coisa que ela tivesse, por exemplo, fazer um curso, de estudar. Tivesse, ó, se obrigar para você receber, você tem que ficar lá estudando lá, né? Sim, para que seja Tantas horas. provisório, né? Isso, para que ela possa desenvolver e aprender. Aí sim, você está dando, pô, não, você está participando, está estudando lá, ora, você está terminando um curso de ceia de artesanato, sei o que for, né? Aí você está fazendo, você vai receber, mas aí lá naquele estudo, naquele curso, lá você está dando condições de fazer que ela retorne ao meio produtivo, como profissional, né? Aí sim, né? Mas simplesmente dar sem ter nenhum, com a contrapartida, é complicado. É claro que eu acho que é justo e é certo, isso aí a doutrina espírita nos ensina, que cabe à sociedade e até o Estado ajudar aqueles que não têm condições de trabalho, que seriam Com os paralíticos, os certeza, doentes, aquelas pessoas, exatamente. isso não tem, a Isso, saúde. Isso, isso, isso sim, né? Não vai dizer assim, ah, não, você não é isso que nós estamos falando. não, Nós estamos falando daquelas pessoas em condições produtivas, tem condições de e produzir. além de tudo, veja que essa questão de quando é o Estado que fornece essa situação, na verdade, o Estado não tem dinheiro, o Estado está recolhendo de todos aqueles que produzem riqueza, né, produzem alguma coisa, e está direcionando para aqueles que não produzem. E aí, cada vez mais pessoas vão ficar desestimuladas e vão passar a ser daqueles que só recebem e não doam. Então, a coisa tende a ir para uma falência, né? Porque quem é que vai ficar aí sustentando os outros, né? Assim, agora, quando é uma coisa individual, a caridade, né? Isso é cristianismo, né? E vem desde o tempo de Jesus, que dizia cada um segundo suas obras, né? Então, isso é tanto aqui no plano terreno, como no plano espiritual, né? É uma questão moral isso, né? Uma pessoa, claro, se ela tem uma doença, tem uma deficiência, ela precisa, às vezes, a vida toda, né? Estar recebendo isso. Mas quando você faz por caridade isso, você pode manter um vínculo com aquela pessoa e você vai conhecer, inclusive, o psiquismo dela, né? Vai ajudar ela como espírito, não só como um ser vivente ali, não quer, né? Isso que é importante, por isso que é a grande diferença entre o cristianismo e o socialismo, que eu vejo é isso. Um É, faz de uma forma assim, indiscriminada, né? Ah, você não está conseguindo? Então está aqui. Não é personalizado, não é individualizado. E quando é pelo cristianismo, que é cada um, né, teria que fazer a caridade até o limite das suas forças, como diz no Espiritismo, você vai administrar essa situação, né? Então, você vai avaliar se aquela pessoa realmente está sendo muito preguiçosa, e aí que você precisa orientar, precisa estimular de alguma forma, isso tudo faz parte da caridade. Não é só você dar a questão material, é também essa parte espiritual, né? eu acho que o principal mesmo da caridade ela tem que ter essa, que nem você colocou ali, esse objetivo, claro, que nem você falou de sustentar ali, mas o objetivo principal tem que ser a transformação daquele ser, né? Transformar ele de um ser que não está improdutivo moralmente e socialmente, né? Para que ele reenquadre na sociedade, né? Então ele tem que. Essa é a verdadeira caridade, né? Se você consegue isso, perfeito. Você pega uma pessoa que está ali, você ajuda ela com alimentação, com roupa, e você transforma ela, que ela tenha condições de fazer uma entrevista de emprego, buscar emprego, ou arruma uma colocação, aí sim, né? Aí sim a caridade foi no pleno, né? A caridade correta Sim, é essa. inclusive porque você restaura a dignidade daquela Sim, pessoa, né? né? Bom, gente, esse é um tema que a gente já conversou bastante e merece realmente bastante debate, mas é como nos ensina a doutrina espírita, né? Aqui é tal, né? Tal é o resumo das instruções que tantas vezes o Espírito tem dado a nós e à sociedade. Por experiência, chegamos mesmo a reconhecer a sabedoria. Eis porque as comunicações relativas às pesquisas científicas só têm para nós uma importância secundária. Não as repelimos, acolhemos
tudo quanto nos é transmitido, porque em tudo há alguma coisa a aprender, mas não aceitamos senão sob condição de verificá-lo previamente, guardando-nos de lhe emprestar uma fé cega e irrefletida. Observamos e esperamos. O senhor Jeová, que é um homem positivo e de grande bom senso, compreenderá melhor que ninguém que esta é a melhor maneira para nos preservarmos do perigo das utopias. Certamente não seremos nós os acusados de querer ficar na retaguarda, mas queremos evitar pisar em falso e tudo quanto pudesse comprometer o crédito do Espiritismo, dando-lhe prematuramente como verdades incontestáveis o que ainda é hipotético. Pensamos que essas observações serão igualmente apreciadas por outras pessoas, que, por certo, compreenderão o inconveniente de antecipar o momento para certas publicações. A experiência lhe mostrará a necessidade de nem sempre levarem em consideração a importância de certos espíritos, Paciência. A impaciência. a impaciência de certos espíritos. Os espíritos verdadeiramente superiores, e não nos referimos aos que se dão por tais, são muito prudentes, virtude que constitui um dos caracteres pelas quais podemos reconhecê-los. Isso às vezes a gente, quando iniciante, né, na doutrina, a gente quer mesmo fazer tudo, né? E às vezes não é o tempo ainda, né? Aliás, isso é uma dificuldade que eu acho que nós temos não só quando no início, eu acho que sempre a gente tem aquela vontade de fazer as coisas e passar, e às vezes a gente tem que ser mais prudente mesmo em algumas coisas, né? Bacana esse texto, né? É bacana, e ele já deixa ali uma das máximas, né, que a gente sempre alerta, né, quem começa e quem tem também a sensibilidade da mediunidade, né, é a questão do espírito prudente, né, se o espírito ele é um espírito elevado, ele é prudente, né, se ele não é elevado, ele vai ficar falando todo quanto que é coisa, o pseudo-sábio, né, que a gente costuma dizer. Então, essa é uma das questões, que é, tem alguém aqui me dando orientação, aí começa a dar orientação de tudo, e como que faz tal coisa, o que deveria ser e tal, você tem que começar a desconfiar, né? Eu fico desconfiado, principalmente se as coisas foram meio individualizadas, né? Quando ele manda falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, esse espírito não é um espírito evoluído, né? Porque os espíritos mais evoluídos, eles não falam assim, ele fala de forma mais genérica para todo mundo, né? Ele não vai falar assim, pode até falar individual, mas no sentido assim, amplo, olha, mais força, mas não dando conselho direto, né? Eles não falam isso, nunca. Né? Não impõe, né? Não Não impõe exige. isso, não exige. Ah, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Não. É bem interessante. Quer concluir para nós, Pereira? Tem mais alguns slides e a gente finaliza o mês de setembro. Então vamos terminar então. Estão dando continuidade aí às dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médios. Aqui é a dissertações do espírito, o devaneio, é o título. Vou contar-te uma história do outro mundo, onde me encontro. Imagina um céu azul, um mar calmo e verde, rochedos bizarramente trabalhados, nenhuma vegetação, a não ser os pálidos líquens agarrados à fenda das pedras. Eis a paisagem. Como simples romancista, não posso comprazer-me em te dar mais detalhes. Para povoar este mar, esses rochedos, só se achava um poeta, sentado, sonhando, refletindo em sua alma, como num espelho.
a suave beleza da natureza, que não falava menos ao coração do que aos olhos. Esse poeta, esse sonhador, era eu. Onde? Quando se passa a minha história? Que importa? Assim eu escutava, olhava comovido, entrepassado pelo encanto impenetrável da grande solidão. De repente vi surgir uma mulher, de pé, no penacho do rochedo. Era alta, morena e pálida. Os longos cabelos negros flutuavam sobre o vestido branco. Olhava direto, em frente, com estranha firmeza. Eu me havia levantado, extasiado de admiração, porque aquela mulher, florescendo de repente no rochedo, parecia o próprio devaneio. O divino devaneio que tantas vezes eu havia evocado com singular enlevo. Aproximei-me, sem se mover, estendeu o braço nu e soberbo para o mar, e como que inspirada, cantou com a voz suave e lamentosa. Eu a ouvia, assaltado por uma tristeza mortal, e repetia mentalmente as estrofes que desfilavam dos seus lábios, como de uma fonte viva. Então ela voltou para mim e fui como que envolvido pela sombra de suas alvas vestes. Amigo, disse ela, escuta-me. Menos profundo é o mar de ondas inconstantes, menos implacáveis são os rochedos do que o amor. O cruel amor que dilacera um coração de poeta. Não escutes a sua voz, que se apodera de todas as sensações da onda, do ar, do sol, para estreitar, penetrar e queimar sua alma, que treme e deseja sofrer o mal do amor. Assim falava. Eu a ouvia e sentia o coração fundir-se numa divina ebriedade. Desejaria aniquilar-me no hálito puro que emanava de sua boca. Não, continuou ela. Amigo, não lutes contra o gênio que domina. Deixai-te levar em suas ardentes asas pelas esferas adiosas. Esquece, esquece a paixão que te fará rastejar. A ti, águia destinada aos píncaros elevados. Escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça teu voo, ave sublime. O gênio é solitário. Marcado pelo seu divino, não podes tornar-te escravo de uma mulher. Ela falava, a sombra avançava e o mar, de verde que era, tornava-se negro. O céu se vestia de trevas e os rochedos se perfilavam sinistros. Mais radiosa ainda, parecia coroar-se de estrelas que acendiam suas luzes cintilantes, enquanto sua túnica, alva como a espuma que açoitava a praia, desdobrava-se em pregas imensas. Não me deixe,
Disse-lhe eu, finalmente, leva-me em teus braços, deixa que teus negros cabelos sirvam-me de laço para me reterem cativo. Deixa-me viver a tua luz, ou morrer a tua sombra. Vem então, retomou ela com a voz clara, embora paciente, embora parecesse distante. Vem, já que preferes os desvaneios que entorpece o gênio. Ao gênio que esclarece os homens. Vem, não te deixarei mais. E, feridos pelo golpe mortal, seguiremos enlaçados como um grupo de Dante. Não temas que te abandone, ó meu poeta. O devaneio te consagra para a desgraça e para o desdém dos homens, que só bendirão teus cantos quando não mais se sentirem irritados, antes o esplendor de teu gênio. Então, senti que poderoso abraço me levantaria do solo. Nada mais vi, a não ser as níveas vestes a me envolverem como a auréola, e fui arrebentado pelo poder do desvaneio que me separava para sempre dos homens. Alfred de Musset. Olha que bacana, né? Parece um êxtase, né? Porque deu a entender a descrição de... Dá a impressão que ele estava no tipo do êxtase mesmo, né? Em algum lugar, assim, ali, né? Por isso que quando ele falou poeta, né? Porque o Alfred era poeta, será poeta da época. Bem interessante. Sônia, lê esses últimos 2 slides para nós? O horário, não. Dá tempo, é só 2 slides, já estamos finalizando, que dia a gente finaliza setembro, fica bem redondinho. Então, uma dissertação espírita sobre os trabalhos da sociedade. Falarei da necessidade de ser observada a maior regularidade nas vossas sessões, isto é, de evitar-se toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que primeiro se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, as distrações, ou, pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Eu gostaria de encontrar um meio eficaz e certo para isso. Talvez esteja na concentração dos fluidos espalhados em redor dos médiuns. Somente eles, sobretudo os que são amados, retêm os espíritos bons na sessão. Sua influência é suficiente para dissipar a turba dos espíritos brincalhões. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e principalmente as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que esgota tão logo o consegue. A imobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras, vos devem levar apenas a uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Dito isto, que Deus tome sob a sua santa guarda todos os verdadeiros espíritos. Jorge, Espírito Familiar. Esse sempre vinha dar uns conselhos e uns puxões da orelha também, né? No pessoal. Sempre Mas aparece. aí a gente fica sem saber direito como, né? Porque ele acha que não deve haver muita discussão, mas ao mesmo tempo nem ele dá uma forma, né, de como fazer isso, né? Ele mesmo confessa ali que é difícil realmente, né? É, Ele fala para você envolver os médios, envolver as pessoas com fluido de bom pensamento. Mas, Sim, às vezes, eu o acho negócio que flutua, né? sim, eu acho que o importante tem a ver até com o que a gente já conversou, tentar buscar a verdade e não querer ganhar a discussão, né? é,
Porque quando você quer impor a tua vontade, aí a tua forma de interpretar o texto, alguma coisa assim, você já está atraindo maus espíritos, né? Porque aí eles querem a discórdia. Mas se o objetivo é buscar a verdade, eu acho que, né, os corações não estão em luta, estão sim discutindo ideias, né? Tem que analisar o tipo de discussão. É uma discussão que nem nós fazemos aqui para ampliar o tema, ou é uma discussão de briga, né? Se é uma discussão Pois de é, briga, obviamente, a aura é ruim, daí atrai exatamente. espírito ruim. Agora, se é uma discussão em prol de ampliar o tema, com certeza os espíritos também estão ali, né? Pois É a intenção de quem pergunta, né? De quem está abrindo o questionamento. Porque às vezes é, a intenção do outro é puramente querer tumultuar, né? ou Aí tem que ter. daquele que contraria o outro, né? É, Então, contraria porque realmente ele está querendo a verdade ou porque ele quer desmoralizar o outro, né? isso. Isso é complicadinho mesmo. Não é fácil, não. E acontece, né? Porque, Muito, muito. principalmente assim, nas reuniões abertas e tal, a gente teve casos, né, assim, de pessoas que gostavam de tumultuar, né? Então, ali, com certeza, não é uma coisa saudável. E aí, para finalizar aqui, Kardec deixa um aviso, né, que a segunda edição do Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, esgotou-se em 4 meses, e a terceira edição acaba de ser lançada. Vamos reservar um para nós. Imaginou aqueles originais dele lá, que seria uma obra. Nossa Senhora, tanta coisa, né, gente? Olha aí, amigos. Tá aí para a nossa reflexão do estudo hoje. Hoje teve de tudo um pouquinho, né? Teve até poesia, né? Teve até umas questões bastante interessantes de refletir. Teve até puxão de orelha no final, né? Que vamos dizer a Sônia. Então, olha aí a importância que nós sempre temos colocado do estudo, um estudo, mas um estudo sistemático da Revista Espírita, né? Como de todas as obras de Kardec. Nós temos colocado isso constantemente, o retorno do estudo mesmo na Casa Espírita das obras kardecianas, né? Desde a Revista Espírita, do Livro do Espírito, do Livro dos Médios, do Evangelho, do Céu e Inferno. Quer dizer, nós acabamos caindo naquelas balelas de estudar isso somente em casa e às vezes perdemos o hábito de criar estudos das obras básicas mesmo, né? Então nós temos que retornar a esse estudo, porque é tão rico, né? Tantos debates que a gente nos traz, né? Estudo assim em grupos, né? De colegas. Né? Bom, então vamos aproveitando esses instantes para nos mantermos com pensamentos elevados, numa sintonia divina, uma sintonia de amor, de gratidão, uma sintonia de paz, de saúde, prosperidade, na palavra de gratidão a Deus por nos conceder essas oportunidades de aprendizados dentro dessa doutrina tão reveladora. Principalmente essa obra que estamos estudando, que é a Revista Espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, por nos deixar o Evangelho, que é o nosso guia, que é o nosso caminho a ser seguido, o nosso roteiro. E para podermos melhor conhecer o Evangelho, veio o advento do Espiritismo, que vem assim nos tirar o véu do mundo espiritual. E assim podemos conhecer da maneira mais ampla possível os textos evangélicos. Obrigado, amigos espirituais benfeitores, que nos acompanham, nos orientando, nos guiando. Uma saudação especial também de gratidão àqueles amigos espirituais que se reúnem junto conosco nesses dias para também aprender esta obra. Muitos deles não tiveram contato com o advento do Espiritismo no mundo terreno e aproveitam esses nossos estudos para também, assim, se atualizarem sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina toda cristã. E assim,
envolvido nesses fluidos de harmonia, de equilíbrio, na qual doamos aos amigos espirituais, para que eles possam utilizá-lo para ajudar aqueles que realmente necessitam. Que a paz, que o equilíbrio possa alcançar a todos, principalmente aqueles líderes, aqueles que têm os comandos, que eles possam compreender a necessidade de aplicar os ensinamentos cristãos. E assim, encerramos o nosso estudo desta tarde. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra. Que assim seja.